E aí, tudo bem com você? Começando mais um encontro marcado aqui na TV Alfa, uma TV sem comparação. No programa de hoje, o entrevistado é o advogado Dr. José Ítalo Bach Filho. Vamos falar a respeito de várias áreas do direito. E no programa também vamos conversar com o Marcelo Marcolin, da Secretaria Municipal de Esportes. Afinal de contas, neste domingo, a tocha olímpica estará na cidade de Botucatu. Todos os detalhes você vai acompanhar no programa de hoje. Temos também no programa o chefe Rafinha com uma receita deliciosa no Encontro na Cozinha. Temos Saúde é o que interessa com a doutora Natália Bach, sempre com um assunto bastante importante. Nós temos o JP, o menino da TV, sempre com os vídeos interessantes da internet para você dar boas gargalhadas. É o nosso encontro marcado que está só começando. E no programa Encontro Marcado de hoje, é com satisfação que eu estou recebendo aqui o advogado Dr. José Ítalo Bach Filho. Dr. Bach, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar de volta aqui no programa. É sempre um prazer, Márcio, estar com você. Bom, nós falamos há uns 15 dias, no quadro Fala Doutor, sobre o direito virtual, né? É um assunto bastante polêmico, porém recente, né, doutor? Exato, Márcio. A explanação daquele dia, na verdade, foi para você ter uma visão geral sobre o que é o direito digital. Uma área nova, uma área migrada da ciência da computação, que veio para regrar o nosso ordenamento nas mais diversas áreas do direito. Direito civil, direito constitucional, direito penal. Hoje é muito comum se utilizar provas digitais no intuito de se impetrar uma ação judicial, seja por difamação na internet, seja por crimes virtuais, enfim. Todas as áreas são abrangidas pelo direito digital. A gente vai voltar futuramente com o Dr. Bach aqui, com o Dr. Ítalo, sobre esse tema também em programas futuros, porque muita coisa vai acontecer e é um assunto que faz parte do mundo que nós vivemos, que é esse mundo virtual, esse mundo, né, de rede social e tudo mais, né, doutor? Exatamente, Márcio. É um caminho sem volta. Como disse no programa passado, a sociedade evoluiu, com ela houve uma evolução tecnológica e, consequentemente, houve a necessidade de se ter um regramento para essa evolução tecnológica. E o direito digital veio para contemplar essa evolução. Entendi. Bom, doutor Bach, vamos falar a respeito de um tema que também está sempre na atualidade e que algumas pessoas defendem até que essa lei deva passar por alguma modificação, que é a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Nós tivemos recentemente uma figura pública, né, a atriz Luísa Brunet, que supostamente foi agredida pelo companheiro e que tomou conta da mídia nas últimas semanas, tal. Essa lei Maria da Penha, no seu entender, ela é uma lei realmente abrangente ainda, doutor? Sim, Márcio. Toda a sociedade em evolução necessita-se de algum regramento. E as tidas minorias, que são um caso necessitam de uma maior proteção, que são as mulheres, os idosos. No país democrático como o Brasil, houve a necessidade de se editar essas leis. A Lei Maria da Penha já tem um certo tempo de atuação, entendeu? Ela veio no intuito de proteger a mulher em todos os sentidos, seja nas fases de agressão, injúria, calúnia, e proteger a mulher dentro do seu próprio lar, que a maior parte das agressões ocorre dentro do próprio lar. Tá. Houve uma evolução, algumas adequações, o Poder Judiciário também se adequou, entendeu? As delegacias de polícia, delegacias especializadas no Estado de São Paulo, que hoje são mais de 100, são as DDMs, Delegacia de Defesa da Mulher, contribuem muito para que essa lei seja aplicada de forma correta, de forma justa. E as mulheres têm essa proteção hoje no país. Não, a gente se lembra que antigamente as mulheres tinham uma dependência quase que total dos maridos, né? Só o marido era o provedor da casa, né? E a mulher dependia financeiramente do marido. Hoje a situação da mulher também ter o seu trabalho, ter o seu sustento é uma coisa quase que normal. Essa dependência, no seu entender, ela faz com que algumas mulheres deixem de denunciar o agressor? Isso ainda existe, doutor? Sim, Márcio. Na verdade, o mercado de trabalho hoje ele está meio que equilibrado. As mulheres adquiriram alguns espaços, entendeu? Que antes era ocupado só por homens. Aquela tia, aquela mãe que no passado dependia exclusivamente do marido, hoje já é bem menos, entendeu? E a lei veio
para proteger essas mulheres que antes, na verdade, dependiam do marido e muitas vezes omitiam agressão dentro do lar. Elas casavam, sofriam dentro do casamento, terminavam a sua vida sem denunciar, sem tomar nenhuma atitude. E a Lei Maria da Penha hoje deu um início, um passo para que essas mulheres tomem alguma atitude e denunciem os seus maridos, denunciem os seus agressores, que não precisam ser maridos, são namorados, companheiros. Entendi. Tá? Isso foi um avanço. Na verdade, com o passar dos anos, essas mulheres acabaram adquirindo, na verdade, uma vontade, não diria uma vontade, diria uma coragem em denunciar os maridos, porque hoje ela tem um amparo da lei. Quer dizer, ela tem mais segurança para poder denunciar. Mais segurança para poder efetuar a denúncia, esse processo ser encaminhado para a justiça, esse inquérito policial apurado geralmente nas delegacias de defesa da mulher serem remetidos à justiça e os agressores serem condenados ao final. A casa para que a mulher que denunciou, ela tenha uma certa segurança. Parece que em Botucatu ainda não foi construído, parece que é um projeto que está ainda em andamento, mas a mulher denunciou o marido agressor, né? Ela tem que ter uma espécie de um serviço de proteção, né, do Estado. Exato, Márcio. Hoje existem em muitos municípios as casas transitórias. Que a mulher efetua a denúncia na delegacia, muitas vezes ela tem medo de retornar à casa e sofrer agressão, sofrer uma violência maior, inclusive com morte. Então, é encaminhado através de um pedido para uma casa transitória, ela recolhe os seus pertences, vai para essa casa transitória juntamente com os seus filhos, com os entes que também se sentem ameaçados, até o trâmite do processo, entendeu? Hoje também tem-se as medidas protetivas da lei. A mulher, quando vai fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, ela tem que pedir as medidas protetivas que não permite com que o agressor permaneça com uma certa distância da pessoa agredida, entendeu? Enfim, são medidas que facilitam com que até o término do trâmite do inquérito e remessa para a delegacia, a mulher não tenha a necessidade de se expor mais ao risco. E as casas transitórias cumprem esse papel. Não sei precisar se no município de Botucatu existe uma casa transitória. Mas... eu me lembro que alguns anos atrás, nós chegamos até a entrevistar alguns profissionais para falar sobre isso, que essa casa estava em construção, vendo uma melhor localização, porque jamais pode ser divulgado o local, senão ela perde a finalidade. Exato. Né? Agora, casos contrários acontecem também, doutor? Já ouviu falar, por exemplo, do marido e denunciar a mulher? Já vi. Na verdade, é uma discussão constitucional, né? Já que somos todos iguais perante a lei, homens e mulheres, por que uma lei específica para proteger as mulheres e uma lei não específica para proteger os homens, né? Já houve até casos na literatura de homens que invocaram a lei, entendeu? Invocaram essa constitucionalidade através de um advogado e de um defensor, dizendo que também se sentiam ameaçados pelas mulheres dentro de casa, entendeu? Chegaram a ser agredidos pelas mulheres. Mas a lei especificamente veio para proteger a mulher, o sexo feminino. Entendi. Agora, a gente fala de agressão, né? Mas no caso de uma separação judicial, o homem hoje, pelo fato da mulher também estar inserida no mercado de trabalho e às vezes ter um melhor desempenho do que o próprio marido, o próprio companheiro, no caso da separação, do companheiro pedir a pensão alimentícia, alguma coisa assim? Existe sim a possibilidade, mas se o marido, no decorrer de separação judicial, comprovar que ele ficou em situação econômica inferior à mulher ou ficou com a guarda dos filhos, por exemplo, ele pode sim entrar com pedido de pensão e há determinação judicial para que ocorra esse deferimento. Por ser até um país, entre aspas, machista, é uma coisa complicada, né? Acaba sendo uma certa humilhação para essa pessoa, ele entende isso como humilhação, eu não vejo como humilhação, eu vejo como um avanço, entendeu? Direitos iguais. E se ele se comprovar uma situação econômica inferior no caso da separação, um patrimônio maior ficar com a mulher, em virtude do regime de casamento, ela já ter adquirido esses bens antes e o regime de casamento não permitir que ocorra a separação de forma igualitária, é possível sim que o marido peça a pensão, no caso, para a esposa, para a ex-esposa. Entendi. Agora, doutor Bach, a gente percebe que o brasileiro está vivendo mais, né? Sim. Como é que está o idoso no campo do direito? Ele está bem protegido, ele está bem amparado? Então, Márcio, também assim como as mulheres, há também uma lei específica de proteção ao idoso, que é o Estatuto do Idoso. Tá? Também um avanço na área. Eu digo um avanço porque, na verdade, em um país que se diz democrático, não haveria necessidade de se ter leis específicas para proteger determinadas camadas da sociedade, como a mulher, como o idoso. Eu acho que, como somos todos iguais na Constituição, não haveria necessidade de se ter leis específicas para a proteção
dessas classes, mulheres, idosos, crianças. Mas, enfim, o país democraticamente decidiu que se teria que ter leis específicas para reger determinadas classes sociais, no caso os idosos. Há também o Estatuto do Idoso. E esse estatuto trouxe muitas vantagens para as pessoas acima de 60 anos. Claro. Por exemplo, não sei se é de conhecimento de todos, o idoso tem prioridade na tramitação de alguns processos, entendeu? Na verdade, de todos os processos, se você conseguir provar, obviamente você consegue provar através de documentos, que o idoso tem mais de 60 anos, ele tem prioridade na tramitação do feito, tramitação do processo. O processo dele anda mais rápido, entre aspas, do que de uma pessoa que não pertence a essa classe de idade, né? Que não seja idosa. Entendi. A maioria dos idosos tem essa informação, no seu entender? Eu acho que não, Márcio. Na verdade, essa informação cabe ao advogado contratado, ou defensor contratado, para passar essa informação para as pessoas e citar no processo, entendeu? Pedir a tramitação do feito pela prioridade do Estatuto Idoso, que, se não me engano, é o artigo 71, se não me falha a memória, que especifica nesse artigo que as pessoas com mais de 60 anos teriam prioridade na tramitação do feito, do processo. O idoso que, porventura, ele está com a idade, até pelo próprio nome idoso, sem esposa, sem família, sem filhos, o Estado é responsável por esse idoso? O Estado sempre tem que ser provocado, Márcio. Entendeu? Infelizmente, a sociedade tem que provocar o Estado para que o Estado haja. Tem direito a um amparo assistencial, entendeu? Através de uma ação previdenciária, você pode pedir um amparo assistencial para esse indivíduo, entendeu? Para ele não ficar às mínguas. Muitas vezes a gente tem, a pessoa fica sozinha no mundo, falece os filhos, falece a esposa, ou muitas vezes os filhos abandonam e essa pessoa fica sem recursos, sem nada, sem o mínimo grau de sobrevivência. E o Estado tem que ser provocado para que conceda um benefício para esse idoso. Entendi. Agora, com relação, a gente fala de idoso, a gente lembra também de aposentadoria. Ainda está meio bagunçado, né, doutor? Sim, As Márcio. mudanças que estão por vir, a Previdência sempre foi o calcanhar de Aquiles do governo, né? Porque o inchaço da Previdência no Brasil é uma coisa maluca, né? Não teve uma programação a longo prazo das pessoas que iriam se aposentar. Como você próprio disse há pouco, a expectativa do brasileiro aumentou. Hoje as pessoas vivem mais, então há necessidade de se ter mais concessões de benefício, muitas pessoas vão se aposentar e a Previdência, o Brasil, a União não se preparou para suprir essa quantidade de aposentadoria, essa quantidade de pessoas saindo do mercado de trabalho e tendo um benefício assistencial, que é o benefício da aposentadoria. Isso... E a gente percebe que as pessoas acabam se confundindo. Será que é melhor eu entrar com o pedido agora, esperar mais um pouco? Né? A coisa está meio confusa. A gente percebe, conversando com as pessoas, que existe mesmo muitas dúvidas. Né? Sim, Márcio. Hoje, como você diz, o grande calcanhar de Aquiles das pessoas e do próprio governo é aposentadoria. Quando optar pela aposentadoria, quando optar pelo regime próprio de previdência, quando optar pelo... em que fase vou me aposentar? Eu não tenho como se fazer essa programação, entendeu? Porque as coisas ainda estão muito sem uma perspectiva e isso acaba gerando uma certa ansiedade nas pessoas que muitas vezes acabam cometendo erros crassos de não fazer a contagem de tempo de forma correta, devida, e isso gera todo um transtorno na vida social dessas pessoas. Tem até uma terminologia chamada aí desaposentadoria, né, que está se falando muito nesse... É um instituto, Márcio, na verdade, não consolidado ainda no direito brasileiro. Alguns juízes, alguns tribunais concedem a desaposentação, que na verdade é o seguinte: eu tenho um tempo de trabalho, eu aposento, só que eu continuo trabalhando e somo mais tempo de trabalho, e aí eu faço a renúncia dessa aposentadoria menor, abro mão dessa aposentadoria, em linhas gerais, para aposentar para uma aposentadoria com maior renda, entendeu? Só que alguns tribunais de justiça, alguns juízes ainda são totalmente contrários, não têm uma posição definida. Então o Instituto ainda caminhando, ainda sem uma pacificação jurídica nesse assunto. Mas é um assunto que está em voga, que muita coisa vai acontecer ainda. É um assunto que promete grandes perspectivas. Perfeito. Bom, a gente está conversando aqui com o advogado Dr. José Ítalo Bach Filho, aqui no programa Encontro Marcado. Nós vamos a um apoio cultural. Vamos saber do JP o que vai ter na segunda parte do programa aí, JP? E já nós voltamos. É isso aí, Márcio. No programa de hoje eu vou estar trazendo vídeos como esse daqui, ó.
na segunda parte do Encontro Marcado. Não percam! Nossa Casa Restaurante, desde 1988. Self-service por quilo, saladas, massas, comida deliciosa para você voltar sempre. Quartas e sábados, deliciosa feijoada e também as deliciosas sobremesas da Nossa Casa Restaurante, funcionando de terça a domingo, das 11 às 15 horas. Grande espaço, entrega de marmitex. Nossa Casa Restaurante, Rua Curuzu 359, telefone 3882-4800. Churrascaria Tabajara, especializada em rodízio de carnes, completa mesa de frios e saladas, pratos quentes, ambiente climatizado, amplo estacionamento. Churrascaria Tabajara, você tem um espaço para eventos muito grande, para festas de casamentos e confraternizações. Churrascaria Tabajara, desde 1989 em Botucatu. Churrascaria Tabajara, Rua Capitão José Paes de Almeida, número 100, telefone 3882-3331. É a Tabajara. Olha, Dia dos Pais está chegando e você sabe, um bom presente para o seu pai está na Fato Amano. Tem a Fato Amano na Rua Amando de Barros 1070, tem a Fato Amano no Shopping Botucatu e você vai deixar o seu pai muito bem vestido. São camisas, ternos, blazer, calças, tem calça jeans, tem sapato, tem cinto. Realmente o seu pai vai ficar muito bem vestido. Um bom presente para o seu pai está na Fato Amano. E tem um detalhe, hein? Você, nas compras acima de R$150, você vai concorrer a um belo terno de 120 fios. É uma grande promoção da Fato Amano. Presente para o Dia dos Pais na Fato Amano. Tem na Amando de Barros e tem no Shopping Botucatu. Voltamos com o Encontro Marcado aqui na TV Alfa, uma TV sem comparação. Hoje conversando com o advogado Dr. José Ítalo Bach Filho. Dr. Bach, Sejusc, o que seria o Sejusc? Márcio, o Sejusc é uma iniciativa muito importante dos tribunais de justiça no Brasil como um todo, que há em vários estados, ser o Centro de Solução de Conflitos Extrajudiciais. O que significa isso? As pessoas se dirigem, então, com um problema, uma negativação de um nome de forma indevida, fez uma compra e não recebeu um produto, dirige até esse centro, esse Sejusc, que é um órgão administrado pelo Tribunal de Justiça, onde há a presença de conciliadores, de recepcionistas que recebem essa reclamação. A pessoa apresenta a sua reclamação, apresenta o nome contrário da parte que lhe causou o prejuízo, com o endereço, é marcada uma audiência de conciliação sem entrar na esfera judicial, normalmente sem a presença de um advogado, muito embora a gente recomende sempre que as pessoas consultem um profissional do direito, que é um profissional capacitado para a resolução dos conflitos, sejam eles extrajudiciais ou judiciais. A pessoa é marcada uma audiência de conciliação nesse Sejusc, nesse centro, cada estado tem um nome, e no dia da audiência as partes se encontram, a outra parte é intimada via correio, as partes se encontram e tentam solucionar aquele conflito de uma forma pacífica. Entendi. Tá? É uma iniciativa muito salutar, porque evita o confronto, evita a demanda judicial, evita mais processos no fórum. Nossa justiça já é lenta pela falta de profissionais, de servidores, número suficiente de juízes, e esse Sejusc veio para diminuir esse tempo na solução desse conflito. Agora, o interesse de ambas as partes é fundamental para a resolução, né, doutor? Sim, Márcio, principalmente do autor do fato. Ele quer resolver aquele problema. Tá. E facilita também para a parte contrária, para a parte causadora desse conflito, causadora desse prejuízo para
para outra pessoa, porque ela evita uma demanda judicial, ela evita de ter que contratar alguém, um defensor, aumentar o gasto, demorar o tempo de resolução desse problema, entendeu? Muitas vezes correria uma atualização monetária desse valor, esse valor seria aumentado e ele pode ser resolvido ali dentro do centro de solução do conflito, que é o Sejusc no estado de São Paulo. Vale ressaltar que são conciliadores que fazem essas audiências, geralmente são estudantes de direito, do último ano, do terceiro ano, enfim. Muitos advogados recém-formados também, para adquirir uma prática, atuam nesses centros de solução de conflito. Em alguns estados eles têm uma remuneração, no estado de São Paulo parece que ainda não são remunerados, são abnegados que vão lá e tentam resolver a situação, ajudando os seus semelhantes, ajudando as pessoas que precisam. E aonde funciona aqui em Botucatu? Aqui em Botucatu, o Sejusc está instalado no antigo prédio da CPFL, na rua Cardoso de Almeida, número 1001. Entendi. Próximo, junto ali ao PROCON? Junto ao PROCON, exatamente. Entendi. Agora, por exemplo, uma pessoa, ela acabou fazendo um financiamento de um veículo. Sim. E já na grande mídia se ouviu, olha, tome cuidado com os financiamentos, porque às vezes o que é cobrado de você é abusivo, né? Exato. E é muito comum aparecer em empresas, até em jornais, né? Se prontificando a resolver. A gente consegue diminuir sua prestação que você pagou. Nesse caso, o Sejusc entraria também? Entraria, Márcio. Inclusive, mesmo que você entre com o processo judicial, a própria vara civil, a própria vara onde cai esse processo, onde é distribuído esse processo, ele remete para uma audiência de conciliação no Sejusc. Não há necessidade das pessoas se dirigirem até o fórum, que aqui em Botucatu fica fora da cidade. Tá? Então, tanto o processo judicial quanto o intuito extrajudicial é resolvido nesse Sejusc. Negociações de contratos, revisões de forma de pagamento, qualquer tipo de ação que não envolva, muitas vezes, uma situação mais complexa, é possível dar entrada no Sejusc e tentar resolver a situação lá. Cobranças teoricamente indevidas também? Cobranças indevidas, cobranças monitórias, cheques, qualquer situação que a pessoa se prontifique a tentar um acordo, resolver e ficar bom para ambas as partes, é resolvida nas dependências do Sejusc. Que interessante, é uma novidade, eu também não sabia da existência, né? Muita gente com certeza também não sabia. Então fica ali na Cardoso de Almeida, próximo ali ao PROCON? Isso, no antigo prédio da CPFL, a mesma dependência do PROCON, do Ministério do Trabalho, que também funciona ali. Uhum. A gente está falando que às vezes as pessoas não sabem, não têm conhecimento, né, doutor? Vamos falar um pouquinho do direito do consumidor também. Sim. Porque é uma outra coisa que às vezes o consumidor não sabe da abrangência, né, de tudo isso, né? Exato. Comprou um produto, veio com defeito, enfim. Vamos falar um pouquinho do direito do consumidor, doutor? Então, um dos grandes focos dos intentos no Sejusc dizem a área de consumo, direito do consumidor. As pessoas compram um produto, esse produto é recebido de forma indevida, atrasa, não entrega, ou a pessoa compra um produto A e recebe um B, ou recebe esse A com defeito, entendeu? Então, o direito do consumidor, a lei de defesa do consumidor veio também para facilitar o acesso do consumidor à recuperação da sua lesão. Tá? E isso também pode ser realizado normalmente, mais que acho que 90% das ações que ocorrem no Sejusc são tidas como ações de direito do consumidor. O consumidor se sente prejudicado na compra de um produto, na forma de pagamento, uma cobrança indevida, uma negativação indevida, ou seja, a pessoa não deve e mesmo assim a empresa negativa o nome da pessoa, insere a pessoa no cadastro de inadimplentes do Brasil. Um caso do direito do consumidor, eu entro numa determinada loja e eu não vou pagar com cartão, não vou pagar em dinheiro e vou fazer um cheque. O dono da loja, ele pode recusar o meu cheque? Existem algumas normativas com relação aos cheques. O dono da loja ele não é obrigado a aceitar a forma de pagamento cheque, entendeu? Não é? Não é obrigado. Muito embora o cheque seja uma ordem de pagamento à vista. Claro. Né? Então há muita discussão ainda com relação a isso, Márcio, entendeu? As pessoas hoje, existem diversas formas de pagamento. Hoje com a alta inadimplência, em virtude da crise do país, a alta taxa de desemprego, então é uma proteção também para o comerciante, para o empresário, a não receber um cheque. Então ele prefere a forma de pagamento com cartão, a forma de pagamento à vista. Muitas vezes ele não aceita o cheque, mas ele apresenta uma contraproposta de negociação em maiores parcelas, entendeu? Então isso é uma questão de conversa, uma questão de se acertar
no ato da compra desse produto. Mas tem que estar explicitado na loja. Tem que estar explicitado. Tem que estar explicitado, entendeu? Tem que estar explicitado. Não precisa estar um motivo, tem que ter informação antes, porque senão ele passa por um constrangimento, numa fila de caixa, na hora de efetuar o pagamento, não aceitar, entendeu? Causa um constrangimento, pode gerar até um dano moral. Se não tiver explicitado, a pessoa faz uma loja, principalmente em épocas de grande consumo, Natal, né? Dia das Mães, em datas específicas e tal, de repente fez a compra, chega na hora do caixa ali, aquela fila que normalmente ocorre. Exato. E ela passa por esse constrangimento. Passa por um constrangimento, isso pode gerar um dano moral, com prova testemunhal, entrar com uma ação contra o lojista, contra o empresário, contra o vendedor e se reverter isso em danos morais para o consumidor. Dentro do direito do consumidor, a gente também, hoje é muito comum as compras pela internet, né? Sim. A gente volta a falar aí do direito digital. Do direito digital, né? As compras pela internet. É por isso que nessa hora é importante ter um site seguro, né? Exatamente. Que tenha amigos, conhecidos que já compraram nesse site e não tiveram problema, né? Exatamente, Márcio. Eu sempre recomendo para os meus clientes, recomendo para as pessoas em geral, para os telespectadores, antes de efetuar qualquer compra via internet, se certificar daquele site. Existem sites de pesquisas hoje, via internet, que você pesquisa a empresa. Existe um site, acho que muito comum, que as pessoas devem conhecer, chamado Reclame Aqui. Nesse site ele traz uma lista das pessoas. O próprio PROCON, se você procurar uma unidade do PROCON, ele pode te dar essa orientação dos sites que as pessoas podem comprar ou não. Tem muitos sites que existem só ali, na tela do computador, na verdade eles não têm uma sede própria, não tem nada, as pessoas compram, pagam, recolhem os boletos e não recebem o produto. Então, hoje é fundamental que as pessoas tomem muito cuidado pelas negociações pela internet. Existe uma lei que protege isso, o Código de Defesa do Consumidor protege essa compra via internet, mas é muito importante que as pessoas tomem muito cuidado onde compram. Agora, doutor Bach, vamos falar um pouquinho do doutor José Ítalo Bach Filho. O que levou o doutor Bach a enveredar para o direito? Eu conheço o doutor Bach desde pequenininho, viu, gente? Desde pequenininho, quando na prefeitura municipal, por um tempo eu militei lá, via ele chegando, saindo do Colégio La Salle, né? Indo lá com o saudoso Zé Bach aguardar o final do expediente, né? Exato. O que levou o Dr. Bach a enveredar para o direito? Então, Márcio, na verdade, eu tenho três diplomas universitários. Em 92, eu ingressei na USP, em Ribeirão Preto, onde me formei em Ciências Biológicas. Cheguei a ser professor de cursinho, da aula de Biologia, no Colégio Anglo, aqui de Botucatu, em outras cidades. Deu aula para os meus filhos? Dei aula para os seus filhos. Dei aula para os seus filhos. Inclusive, escrevi no jornalzinho dos seus filhos. Eu tô ligado. Tinha uma coluna lá, no Tô Ligado. Isso mesmo. Depois eu fui dar aula na Universidade de Marília. Fui convidado para dar aula na Universidade de Marília, e onde concluí um curso de Biomedicina, Ciências Biomédicas, que é a parte mais laboratorial, a parte voltada a análises clínicas. Entendi. Aí, em 2003, quando inaugurou a faculdade Marechal Rondon, aqui em São Manuel, inclusive eu sou da primeira turma, prestei vestibular, porque o direito eu sempre fui muito influenciado pelo meu pai, não no sentido de escolher uma profissão, mas no incentivo de leitura, de estudo. O meu pai era advogado, apesar que ele não exercia, porque por causa da incompatibilidade com o serviço público. Meu pai era advogado, adorava direito tributário, conhecedor profundo de direito administrativo. Nunca tive essa influência direta, ele sempre deixou eu à vontade para escolher a minha profissão, tanto é que eu fiz 2 faculdades da área de biológicas. Em 2003, quando inaugurou a faculdade de Marechal Rondon, eu ingressei no vestibular, sou da primeira turma formada, me formei, renunciei às outras áreas e hoje atuo. Passei na OAB, prestei o primeiro exame, tive a felicidade e a sorte de passar, e hoje advogo na cidade desde 2008. E me encontrei na área do direito, faço o que eu gosto, faço o que eu amo, que me dá satisfação, e estou seguindo. Tem uma área do direito que seja mais prazerosa, se é que a gente pode colocar essa denominação? Tem, assim como os médicos se especializam em determinadas áreas, uns gostam de ortopedia, outros gostam de dermatologia, outros são clínicos gerais. No direito também, Márcio, eu tenho um certo atrativo por direito do consumidor. Gosto muito também da parte civil, especial direito de família, e isso me atrai mais. Embora no escritório a gente faça praticamente todas as áreas, porque tenho mais 2 sócios lá, né? E a gente acaba abrangendo todas as áreas do direito, mas sempre tem um lado assim que a gente pende mais. Que legal. No finalzinho agora, né? É muito comum as pessoas entrarem com ação coletiva, ação em massa, contra determinado... Eu me lembro do plano cruzado, plano Bresser, cruzado 1, cruzado 2, né? Das pessoas entrarem com ações. E isso é muito comum, e a probabilidade de sucesso quando coletivamente se entra com uma ação é maior?
Sim, Márcio, na verdade é o seguinte, hoje está muito comum os escritórios de advocacia, os grandes escritórios no Brasil todo, atuarem em ações de massa. Na verdade, o que significa uma ação de massa? Geralmente ela surge através de uma ação civil pública, que é impetrada pelo Ministério Público ou por uma entidade de classe, no caso, por exemplo, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que é uma entidade. Ela entra com uma ação civil pública sobre determinado assunto, que esse assunto foi amplamente estudado e resultou em prejuízo para alguma classe de consumidor, alguma classe específica. Entra com essa ação civil pública no Tribunal de Justiça, essa ação civil pública é julgada procedente, tem o recurso, o trânsito em julgado do acórdão. Isso vira o quê? Isso vira uma ação de massa. Por quê? Aí as pessoas podem procurar os seus advogados especificamente para habilitarem crédito se forem prejudicados naquela ação. Muito recente tivemos a ação do Plano Verão, do Plano Sarney, de 1989. As pessoas que tinham conta na época no Banco do Brasil, em determinados bancos, e que tinham aniversário dessas contas entre o dia 1 e o dia 15 do mês de janeiro e fevereiro de 1989, foram contempladas como ação civil pública que acabou alterando a forma de correção dessas cadernetas de poupança. Entraram com as ações, na ação civil pública, uma habilitação por dependência na ação principal. Com o trânsito em julgado, depois de um certo tempo, essas pessoas com certeza serão contempladas com o recebimento desses valores aviltados na época. Normalmente demora, Varia de tempo para tempo, Márcio. Com relação à justiça é difícil se falar um tempo, mas em média em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Entendi. É muito comum, normalmente é esse tempo que a gente trabalha. Perfeito. Doutor José Ítalo Bach Filho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de ser também um colaborador do programa, né? Foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns, sucesso sempre, viu, doutor? Obrigado, Márcio, é sempre um prazer estar aqui e fazer parte desse programa que eu tanto admiro e as pessoas também em casa com certeza admiram. Muito obrigado, viu, doutor? Nós vamos a um apoio cultural. Ainda hoje no programa a gente vai falar sobre tocha olímpica, que nesse domingo vai estar em Botucatu. Já já voltamos. Nossa Casa Restaurante, desde 1988. Self-service por quilo, saladas, massas, comida deliciosa para você voltar sempre. Quartas e sábados, deliciosa feijoada e também as deliciosas sobremesas da Nossa Casa Restaurante. Funcionando de terça a domingo, das 11 às 15 horas. Grande espaço, entrega de marmitex, Nossa Casa Restaurante, Rua Curuzu 359, telefone 3882-4800. Churrascaria Tabajara, especializada em rodízio de carnes, completa mesa de frios e saladas, pratos quentes, ambiente climatizado, amplo estacionamento. Churrascaria Tabajara, você tem um espaço para eventos muito grande, para festas de casamentos e confraternizações. Churrascaria Tabajara, desde 1989 em Botucatu. Churrascaria Tabajara, Rua Capitão José Paes de Almeida, número 100, telefone 3882-3331. É a Tabajara. Olha, Dia dos Pais está chegando e você sabe, um bom presente para o seu pai está na Fato Amano. Tem a Fato Amano na Rua Amando de Barros 1070, tem a Fato Amano no Shopping Botucatu e você vai deixar o seu pai muito bem vestido. São camisas, ternos, blazer, calças, tem calça jeans, tem sapato, tem cinto. Realmente o seu pai vai ficar muito bem vestido. Um bom presente para o seu pai está na Fato Amano. E tem um detalhe, hein? Você, nas compras acima de R$150, você vai concorrer a um belo terno de 120 fios. É uma grande promoção da Fato Amano. Presente para o Dia dos Pais na Fato Amano. Tem na Amando de Barros e tem no Shopping Botucatu.
Bom, e está sendo bastante divulgada já, nós fizemos entrevista há um tempo atrás aqui com o professor Pereira, secretário de Esportes, com relação à vinda da tocha olímpica para a cidade de Botucatu. E neste domingo, dia 17, chegou o dia. E nós estamos recebendo aqui o diretor da Secretaria Municipal de Esportes, meu amigo Marcelo Marcolin. Marcolin, satisfação em recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Márcio. Satisfação é nossa de estar podendo falar um pouquinho desse momento histórico para o país e para nós aqui de Botucatu. Realmente é quase que uma estratégia de guerra, né? Um aparato militar para trazer a tocha aqui, não, Marcolin? Sem dúvida, né, Márcio? A gente tem feito aí grandes reuniões porque a exigência é muito grande, a exigência de todo o Comitê Rio 2016, né? Para que uma cidade receba a tocha, um esquema de trânsito, segurança, todo um aparato que a gente vem mobilizando aqui na cidade. Mobilizamos aqui todas as forças da cidade para que não ocorra nenhum imprevisto e que saia contento e que Botucatu faça a sua parte em relação ao revezamento da tocha. Tudo é cronometrado, Marcolin, desde o momento que chega aqui em Botucatu? Sim, eles passam um cronograma, né, dizendo do horário de chegada, os pontos de passagem de condutores, a finalização que vai ser em frente à catedral, os 15 minutos que temos lá, mas a gente acredita que possa haver algum atraso na chegada, porque isso vem se deslocando desde o período da manhã, né, nós estamos aqui para receber por volta das 3 horas, então a gente acredita que possa haver algum atraso. Nos preparamos para que estejamos prontos a partir das 3 horas da tarde. Mas pode haver um certo atraso que a gente percebeu já visitando outras cidades, houve um certo atraso em algumas cidades. Então, conversando por telefone também, alguns atrasos eles disseram para a gente, então a gente acredita que também aconteça algum atraso aqui, mas estamos preparando para o horário estipulado. Do pessoal da cidade, da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Educação, enfim, do pessoal de Botucatu, quantas pessoas estão envolvidas, Marcolin? Nós temos uma comissão formada, né? O professor Pereira formou uma comissão com todos os segmentos envolvidos da prefeitura. Então, trabalhando nessa comissão, nós temos hoje 25 pessoas, entre Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Saúde, SAMU, Secretaria de Esportes, Educação, mobilidade urbana, administração, descentralização. Nós temos aí nós temos 25 pessoas trabalhando. Mobilizamos um projeto de voluntariado, onde nós temos 200 voluntários, tá certo? Que estarão dispostos no percurso, nos pontos vulneráveis, para estar ajudando a população, orientando o trânsito, orientando as pessoas que queiram informações. Olha, onde está chegando, tá? Então, todo mundo vai poder auxiliar nesse percurso para deixar as pessoas informadas. E é uma forma também das pessoas que queiram se sentir envolvidas com a passagem da tocha, possam receber uma camiseta de voluntário, guardar de recordação e dizer: eu ajudei na passagem do revezamento da tocha em 2016 aqui em Botucatu. Vocês fizeram algum tipo de treinamento já, Marcolin? Sim, já tivemos um treinamento. Domingo passado fizemos uma reunião com todos os voluntários, orientando eles, montando os grupos. Cada grupo de voluntário tem um coordenador da Secretaria de Descentralização. Então são 40 coordenadores com seus grupos, com seus quarteirões já determinados para que eles possam ajudar toda a população no quesito revezamento da tocha. Quem é que vai participar? Quem é que vai conduzir a tocha? Tem a questão das crianças, né, que fizeram uma redação. Eu queria que você explicasse para o pessoal do Encontro Marcado como é que vai ser tudo isso. Então, nós temos 13 condutores aqui em Botucatu. 13? 13. Desses 13 condutores, nós temos conhecimento de 10. Alguns daqui de Botucatu, alguns não são daqui de Botucatu e alguns a gente não teve ainda conhecimento. Como que funcionou isso? O Ministério da Educação fez um concurso de redação, 3 crianças, 2 da escola Jonas Alves e uma da escola Minicúcio, Domingos Minicúcio, o Colégio Técnico, que nós conhecemos por industrial. Né? Essas 3 crianças recebem a primeira tocha e acendem a tocha do primeiro condutor, que vai ser o professor Osni Bertotti. Se nós já temos conhecimento, é uma indicação da comissão organizadora
da tocha aqui de Botucatu. Sempre envolvido com esporte, foi vereador, enfim. Professor de geografia, diretor da escola China, diretor da escola Dom Lúcio, entendeu? E militou muito tempo no atletismo, descobrindo os grandes talentos que poderiam estar carregando tocha. Então eu gostaria, a gente não tem muita oportunidade de nomear muita gente para carregar a tocha, mas que todos esses atletas do atletismo que passaram na mão do professor Osni, né, sintam-se homenageados com a participação dele. Bacana. Então nós temos aí grandes nomes, podemos citar o Dilermando Alves, que foi atleta do seu Osni, que poderia com todo o mérito estar carregando a tocha, entendeu? Mas dentre outros aí que a gente poderia citar. E desses 13 condutores, 3 ficam reservados para a véspera do revezamento. Por quê? Porque o comitê coloca possibilidades de 3 novidades. Talvez um atleta, um ex-atleta, uma personalidade. Então, eles que vão determinar esses 3 na véspera. Os outros 10, alguns não, dos 10, 7 foram indicados pelos patrocinadores do revezamento. Pessoas que participaram de ações dos patrocinadores e foram escolhidos. Nós temos aqui conhecidos nossos, o professor José Nelson, que é o professor da Secretaria de Esportes, trabalha com handebol, o Edemilton Santana, que é o corredor de rua, e muito tempo foi presidente da Associação dos Corredores de Botucatu, a COB. O Padre Nelson é um indicado também de um patrocinador. É esportista também? Esportista, corredor, né? E eles se inscreveram, as pessoas inscreveram eles, contaram a história deles e eles foram escolhidos. Lembrando que eles participam dessa seleção e a gente não pensa que não, mas o Comitê Olímpico investigou a vida deles para saber se aquilo era verdade. Pesquisa mesmo, né? Para ver se é verdade. Nós temos um atleta de São Manuel, o Adriano Penteado. Então a região se faz presente também. Temos outros 2 de um patrocinador que nós não conseguimos descobrir. E um outro que também foi indicado pelo Comitê do Rio que nós não tivemos conhecimento. E a outra é a Marlene Marcelina, que fecha o revezamento em frente à Catedral, que foi uma atleta aqui de Botucatu, hoje milita na terceira idade, joga o voleibol, faz o atletismo, a dança de salão lá na terceira idade, mas que tem um histórico esportivo na modalidade de atletismo também aqui para Botucatu. E o percurso, Marcolinho? Parece que sai ali do Largo São José? O percurso foi motivo de bastante debate, né? Inclusive um pouco com o pessoal que esteve aqui. Eles estiveram inicialmente aqui em Botucatu ano passado, em meados de setembro, outubro, e apresentaram um percurso. Nós debatemos bastante, era um percurso que não nos agradava e conseguimos chegar a um bem comum. Dentro de todos esses debates, o que ficou definido? Saímos do Largo São José, esquina com a Botucatuense. Ali, inclusive, existe um ponto de encontro, onde os condutores ficarão 2 horas antes se preparando, recebendo orientações, uniforme e tudo mais, saem dali. Iniciando no Largo São José, até a esquina, descemos a Dom Lúcio, até a esquina da Coronel José Vitoriano Vilas Boas. Descemos um quarteirão e já viramos na General Teles. Vamos até a futura Pinacoteca, né, aquela rua atrás, que é o antigo fórum, que é a Marechal Deodoro da Fonseca, a Rua do Bosque, das Rádios ali. Descemos ali, na Amando de Barros viramos à esquerda. Percorremos a Amando até a esquina do Para Todos, a esquina que passa o Para Todos ali. Subimos a Djalma Dutra, Djalma Dutra até a Avenida Santana, esquina do Colégio Industrial. Então, interessante ali no Colégio Industrial, o pessoal está por ali, né, prestigiando a tocha ali, já que teve um aluno que participou lá. E aí viramos na Avenida Santana e vamos até a Catedral, aonde fazemos uma celebração de 15 minutos, recebemos a tocha, temos as falas e a tocha segue com destino a Lençóis Paulista. A expectativa de vocês que estão já há algum tempo envolvidos com a vinda da tocha para a cidade de Botucatu, a expectativa de público, Marcolinho? Olha, quando a gente ficou com a data do dia 17 de julho, um domingo, e todo mundo de férias,
toda a rede escolar de férias, né, nos causou muita preocupação, Márcio, porque é um domingo à tarde, as pessoas trabalham a semana toda e o domingo é o dia de descanso de muitos, né? Mas a gente tem se mobilizado bastante, feito uma propaganda muito grande em levar a população para a rua, e isso eu acredito que a gente tem um bom público. Nós soltamos 5.000 correspondências para as pessoas que moram no entorno do percurso, para orientar, para participar e também para nos ajudar na questão do trânsito, não parando o carro nas ruas, porque o comitê pede que a gente não tenha nenhum veículo, caçamba ou qualquer coisa que impeça do comboio fluir nas ruas. Quer dizer, no domingo já pela manhã, então não pode parar nesse domingo a partir das 6 horas da manhã a gente já está... carro nenhum, né? Carro nenhum e as vias já impedidas, né? E a gente pede a colaboração da população. Esse foi um fator que facilitou, Márcio, porque sendo no domingo o trânsito é menor também. Verdade. Então tudo teve o pró e o contra. O domingo dificulta levar a população, mas ajuda no trânsito. Então isso foi muito bom e nós estamos vendo que a população as pessoas estão sabendo, porque a gente encontra na rua, até fala, o homem da tocha aí. Hoje mesmo eu encontrei um colega, falou, Marconi, esse é o homem da tocha. Eu falei, Então, quer dizer, a população está sabendo, está participando, entendeu? Isso é interessante. A gente acredita que a gente tem uma boa participação de público, principalmente em alguns pontos, que é a chegada da tocha e a celebração, mas as pessoas que queiram estar nesse percurso e prestigiar as pessoas que vão passar ali, dar uma força, vamos lá, tal, parabéns. Isso é bacana, nós temos alguns daqui de Botucatu que a gente já conhece, mas os de fora vão sair com uma boa impressão daqui, entendeu? Lá a população foi. A gente acredita que tenha bastante gente na rua, a Polícia Militar, através do Major Semensati aqui em Botucatu, está com um esquema de segurança muito grande. Ele vai estar recebendo o comboio já na estrada para conduzir para cá. Dentro da cidade ele vai ter policiais em todo o percurso. A Guarda Civil Municipal, junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, né, já vai estar sinalizando todo esse percurso e fazendo a segurança do percurso. Então, a gente vê a mobilização grande na cidade, as pessoas estão sabendo. Nós precisamos que todos vão prestigiar em fato único. Eu acho que a nossa geração não vê mais, né? e talvez os filhos nossos não vejam, né? Um revezamento da tocha olímpica, do fogo simbólico, da paz aqui em Botucatu. Marcolinho, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação aqui, parabenizar pelo trabalho seu e de toda a secretaria, toda a equipe, né, que está envolvida. Neste domingo, dia 17 de julho, às 3 horas da tarde, sai do Largo São José e encerra na Catedral, de frente à Catedral. Exatamente. A gente espera a colaboração de todos, a participação importante de toda a população. Pessoal aí que um pouquinho de calma no trânsito, domingo à tarde tranquilo. E nós vamos fazer uma grande festa aqui, lá na frente da Catedral, agradecer ao Padre Emerson, que nos colocou à frente da Catedral à disposição para que o fogo da paz, o fogo simbólico, fosse recebido nesse cartão postal da cidade, que vai para o mundo inteiro a partir do dia 17. Que legal. Muito obrigado, Marcolinho. Eu que agradeço, Márcio, estamos à disposição. Olá, Márcio. Olá, pessoal. Hoje nosso tema será dislipidemia. A dislipidemia é uma doença caracterizada por níveis elevados de lipídios no sangue. Os lipídios são gorduras, dentre os quais se enquadram o colesterol e o triglicérides. Níveis elevados dessa gordura no nosso sangue acumulam-se na face interna de artérias, formando placas de ateromatose, que com o tempo acumulam-se cada vez mais e aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Alguns fatores de risco contribuem para que isso aconteça. Por exemplo, o sedentarismo, não ter uma atividade física regular, fumar, uma ingestão alta de alimentos ricos em gorduras e em açúcares livres, estar acima do peso e, além disso, o fator emocional, o estresse também contribui. O diagnóstico é feito laboratorialmente.
O seu médico irá solicitar nos seus exames de rotina os valores plasmáticos do colesterol, o colesterol HDL, o colesterol LDL e o triglicérides, através dos valores que o médico irá obter dos seus exames, ele irá fazer o diagnóstico de dislipidemia. Lembrando que o risco de aterosclerose coronariana aumenta quando níveis plasmáticos do LDL colesterol, popularmente conhecido como colesterol ruim, estão elevados, bem como níveis de triglicérides também elevados. Já em relação ao HDL colesterol, popularmente conhecido como colesterol bom, ele é um fator protetor. A relação é inversa. Quanto maior o nível, melhor para o paciente. O tratamento da dislipidemia inclui mudanças no nosso estilo de vida, combatendo os fatores de risco. A prática da atividade física deve ser regular. Nesses casos, recomenda-se uma prática de 30 minutos, 4 vezes na semana. Irá ajudar a combater o excesso de peso, além de melhorar os seus níveis plasmáticos de gordura, colesterol e triglicérides. Deve-se cessar o tabagismo, reduzir de forma significativa o consumo de álcool, ter uma alimentação hipocalórica, ou seja, pobre em alimentos gordurosos e alimentos ricos em açúcar, os carboidratos principalmente. Além disso, deve-se ter a opção do uso de medicamentos. O seu médico irá dizer para você se há necessidade ou não de também ter o uso de algum remédio para combater a dislipidemia. Dispõe-se de várias classes de medicamento, uma destas será utilizada para você. Pacientes que têm diabetes devem ter maior atenção, pois maior prevalência de alteração no metabolismo dos lipídios acontece nesses pacientes. Então, a dislipidemia deve ser combatida de forma impactante. Fica o nosso recado dessa vez. Maravilha! Estamos aqui novamente com o chefe Rafinha, dando suas dicas especiais para você preparar aí na sua casa, na sua cozinha, aqui no Encontro Marcado, no Encontro na Cozinha com o chefe Rafinha. Então hoje vamos passar uma deliciosa dica, certo? É um molho, pessoal. É um molho já bem conhecido, muito conhecido, só que as pessoas muitas vezes têm muita dúvida a respeito desse molho. Como é que se faz, tá? Então esse molho você pode usar para fazer uma brusqueta, para passar no pão, para fazer uma entradinha, junto com queijos e aperitivos, ele é muito bom, certo? Para um filé de frango, ele tem diversas aplicações, mas a principal dele é junto com o macarrão. Qual é esse molho? É o molho ao pesto, um delicioso pesto. É isso que nós vamos apresentar para vocês aqui hoje, certo? Então, um molho super simples, tradicional italiano, muito fácil de fazer. A receita que eu vou passar é a mais simples que eu conheço e eu acho que é a mais gostosa, tá? Então, vamos lá para essa dica especial que você pode usar até mesmo como um patezinho, mas principalmente para fazer um delicioso macarrão ao pesto, ok? Então é isso, vamos lá, anotem aí que vocês vão gostar, não percam. Ingredientes: uma xícara de chá bem cheia de folhas de manjericão fresco, meia xícara de chá de azeite, 100 gramas de queijo pecorino ou parmesão ralado, 3 colheres de chá de castanha do Pará ou nozes picadas. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador, se precisar, desligue e com auxílio de uma colher, mexa novamente e depois volte a bater. Repita esse processo até que o molho fique bem homogêneo. Está pronto para servir com uma deliciosa massa.
Bom, vocês viram que super simples, né? Eu particularmente prefiro essa receita, que é super simples realmente. Manjericão, parmesão de boa qualidade, azeite e um tipo de castanha ou nozes, que eu particularmente prefiro a castanha do Pará, tá? As nozes, elas são mais amarguinhas, então você tem que tomar um pouco de cuidado. É lógico, se você gosta desse saborzinho amargo, não tem problema, pode caprichar. Tudo na cozinha é uma questão de gosto, tá, pessoal? Pode fazer que dá certo, ok? Molho ao pesto. Muito obrigado, até o próximo Encontro na Cozinha com o Chefe Rafinha. Aquele beijo! Esses sim se divertem no trabalho. Yeah! That was sick. Agora é um vídeo de um pescador. Como testar o coração de uma pessoa? Ela tem só um favor. Tem. Talvez tenha 17, 25, já tem 25. É. Quantos anos você tem? 40. Hein? 40. 25. Seu carro tem 70 cavalos? Pois é, esse aí só tem um burro. Quem é o burro nesse vídeo agora, hein? Lembrando que esse quadro é um oferecimento dos laticínios GG, os melhores produtos para você. Tem o leite desnatado, o integral, o semi-desnatado, entre vários outros produtos GG. Laticínios GG trazendo mais esse vídeo aqui, ó. Quem não conhece o Mr. Bean, né? Crianças e um pneu. Isso normalmente não dá muito certo. Se você tiver uma sugestão de algum vídeo e queira que apareça aqui no quadro, é só mandar pelo WhatsApp nesse número que está aparecendo na tela. E eu ainda vou falar seu nome te dando os créditos do vídeo. Da hora, né? É com você, Márcio. E com o JP nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Que você tenha uma semana bastante produtiva, com muita saúde, com trabalho, né? E com confiança. Até a semana que vem. Tchau, gente.